Olá pessoal, tudo bem? Professor Max Engler aqui, dando continuidade à temática de urbanização, construção do espaço urbano, conflitos e relações dentro da cidade. Agora a gente parte para os conceitos básicos: metrópole, megacidades, conurbação, regiões metropolitanas, ok? Vamos lá. Então, iniciando aqui, a gente vai para a metrópole. O que é a metrópole, né? É a cidade-mãe, uma cidade polo que atrai as outras cidades ao seu redor e ela passa a ser um ponto, né? Como se fosse um polo imã, né? Que vai oferecendo diversos serviços e bens às demais cidades, né? Que ficam ao seu redor. São centros urbanos notáveis, com grande poder de tecnologia, de emprego, de indústria, né, em um país dentro da rede urbana. Então a metrópole é o ponto mais importante dentro de um país, né, e às vezes você tem a metrópole regional e até a metrópole nacional, que é o caso de São Paulo, né, uma cidade que o país inteiro se dirige para ela. Podem ser classificados como nacionais ou regionais, de acordo com a sua área de influência sobre as outras regiões, sobre as outras cidades, ok? A gente vê aqui na foto Paris, né, o símbolo máximo aí de uma metrópole. Paris, Tóquio, Nova York, San Diego, Berlim, né? Então são cidades modelos. Xangai, são cidades que a gente sempre lembra quando fala de metrópoles. Regiões metropolitanas. Então, essas cidades elas vão se aproximando tanto cidades ao redor da metrópole que elas vão, que a gente fala, se conurbando. As áreas urbanas vão se juntando. Cidades vão crescendo uma para perto da outra, até que elas se interligam, fazendo o cenário que a gente chama de conurbação, junção de malhas urbanas. Então, nesse cenário de junção de malhas urbanas, nós temos o quê? Grandes aglomerações urbanas que ultrapassam os limites de seus municípios. Né, compartilham problemas de infraestrutura, exigindo políticas públicas em comum, como a questão do lixo, da habitação, da infraestrutura, da mobilidade. Você vai ter ônibus intermetropolitano. Por quê? Porque o cara sai, né, de Santo André e vai para São Paulo, né, o cara sai de Niterói e vai para o Rio de Janeiro, e aí isso acaba todos os dias. Ele vai trabalhar, faz migração pendular. Então, preciso ter uma estrutura que seja regionalizada, tá? Então a ideia da região metropolitana é quando as áreas de zonas urbanas de municípios ao redor da metrópole se juntam a ela, formando um conceito que a gente chama de conurbação. Conurbação é a junção de malhas urbanas, ok? Bom, megalópolis. O que são megalópolis? São as junções de malhas urbanas de regiões metropolitanas. No Brasil, a gente não tem isso ainda. Então, por exemplo, nós temos uma região metropolitana do Rio de Janeiro e a região metropolitana de São Paulo. O que acontece? Você tem um raio de diferença entre elas, assim, uma e outra cidade, de 500 quilômetros. Mas a região metropolitana de São Paulo cada vez vai aumentando mais. A chance, por exemplo, da região metropolitana de São Paulo se juntar com a de Campinas é grande. Você tem uns 40 quilômetros no meio que ainda não é junto, que você ainda tem espaços na estrada. Mas a tendência é que elas se juntem. Daqui a um tempo, a região metropolitana de Campinas com a região metropolitana de São Paulo, os municípios ao redor eles vão todos se juntando nas suas malhas urbanas. O município não é que o município cresce, é que ele deixa de ter zona rural e tudo vai se tornando zona urbana. E aí ele encontra com a zona urbana do outro município. Esse cenário forma uma conurbação. Essa conurbação entre regiões metropolitanas nós vamos chamar de megalópole. O Brasil não tem ainda uma megalópole. A do Rio de Janeiro, por exemplo, você teria aí um raio de 500 quilômetros com São Paulo para que houvesse essa junção. Mas talvez aqui 50, 70 anos possa acontecer. São Paulo com Santos pode acontecer também. Então é no Sudeste que você tem a maior possibilidade de junção de megalópolis. No Nordeste você tem algumas regiões metropolitanas, como Fortaleza, Salvador, mas você não tem próximos outras metrópoles para que haja esse conceito de conurbação de regiões metropolitanas, formando a ideia de megalópole. Mas nós temos, por exemplo, Boston, Washington, nos Estados Unidos, a San, que é San Diego, São Francisco. Então são regiões metropolitanas que essas regiões acabaram se juntando. Então faz uma linha gigantesca. Em Tóquio, Tokaido, né, que a gente toca de Tóquio com uma região metropolitana que fica num raio aí de 40 milhões de pessoas, né, no país, que estão em duas grandes regiões metropolitanas, formando o conceito de megalópole. Nós ainda não temos isso no Brasil. Megacidades. Então fala mega, parece que é algo bom, mas a maioria das megacidades se concentram aí no Brasil, no Brasil nós temos uma só, mas se concentra em geral na cidade latino-americana, como o México, como a cidade do México, como nós temos São Paulo, mas a maioria hoje vão se encontrar no sul da Ásia. Então você vai ter Jacarta, vai ter
as cidades da Índia, você Bombaim, você vai ter Xangai, Pequim, várias cidades na Índia, que são formigueiro, várias cidades na China, né, e na Índia também, na Indonésia, são formigueiros humanos, né? Esses formigueiros humanos é muita gente concentrada num lugar só. Essa quantidade imensa de pessoas, ela traz para mim um cenário complicado de junção, de infraestrutura, de resolução, trazendo aqueles problemas urbanos que nós começamos lá no início. Então, megacidade é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Concentra um dinamismo econômico, tecnológico e cultural, mas também se concentra uma grande quantidade de pessoas em situação de pobreza, você tem a questão dos conflitos urbanos, você tem problema ambiental, né, você tem problema da pobreza. Então, essa junção, essa contradição das grandes megacidades do planeta, tá? Cidades globais, não. Cidades globais são aquelas cidades, pode perceber que aqui aí elas se concentram na parte norte do planeta, na parte colonizadora do planeta, e não nos que foram colonizados. Então, cidades globais são aquelas que detêm o meio técnico, científico e informacional. Tecnologia, universidade, as indústrias farmacêuticas, as indústrias de ponta do mundo, de aeronáutica, né, militares. Então, elas se encontram nos países mais desenvolvidos na maioria, o contrário das megacidades. Então, a maioria das cidades globais do planeta não são megacidades, não são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então, as cidades globais são as cidades mais importantes do mundo, do ponto de vista de rodar o processo econômico, o processo dos fluxos globais, né, das redes de cabeamento, das linhas de energia, tudo isso está relacionado nas principais cidades do mundo. Então, ser uma cidade global é mais importante que ser uma megacidade. Megacidade tem mais de 10 milhões de habitantes. Tem megacidades que são cidades globais? Sim, Xangai, Pequim, Nova York. Você vai colocar como cidades globais. São Paulo. Mas eu tenho muitas cidades com mais de 10 milhões de habitantes que não são cidades globais. Cidade global ela tem que estar na linha da conexão. Dentro da hierarquia urbana, ela é mais importante porque ela tem mais conexões, ela tem mais raio de ação, mais serviços, mais mercadorias, ok? Então esse é um ponto bem crucial aqui de entendimento em relação às cidades globais. Beleza? Bom, então são centros de poder decisório em escala global, tá? Centralizam atividades econômicas, especialmente no setor de serviços, setor terciário, setor de tecnologia, de comércio, são fundamentais na era da globalização e coordenam o capitalismo global. Então, o que é mais importante no mundo do ponto de vista econômico? Vamos pensar lá. Berlim, na Alemanha, ou Jacarta, né, na Indonésia? Berlim é muito mais importante, só que Jacarta tem 12 milhões e Berlim tem 3 milhões de habitantes. Então, ter grande quantidade de população não significa que aquela cidade vai ser desenvolvida. Muitas vezes é o contrário. Então, essa superurbanização que acontece nos países, principalmente da África e da Ásia, a partir dos anos 80, ela vai levar para megacidades, mas sem o desenvolvimento tecnológico, econômico, industrial que aconteceu, né, na industrialização pioneira dos países colonizadores, tá? Características das cidades globais: sedes de grupos transnacionais, polos de serviço, comércio, finanças, bancos, centros de tecnologia de vanguarda, concentram serviços especializados para setores comerciais e industriais, tá? Então aqui é um ponto crucial de entendimento. O ordenamento territorial e regional do Brasil. Por que o Brasil tem esse cenário? A primeira coisa é pelos ciclos econômicos históricos. Já conversou isso em aulas anteriores, né? Os ciclos, o Brasil não cresceu por elo, crescemos por ciclos. Então o ciclo terminava, aquilo era apagado, nós íamos para outro local para exploração, igual parasita, o cenário exploratório dos portugueses no Brasil. Tirava tudo que tinha de um local e abandonava. Então esse cenário da falta de integração histórica, ele vai trazer um desenvolvimento em arquipélago, economia de arquipélago, né? Então o Brasil é um país que cresceu por ciclos sem integração regional. Tá? Então, o ciclo da cana, do ouro, da borracha, do café e depois finalizando com a indústria, que tanto o café quanto a indústria concentraram-se em São Paulo, né, e também no Rio de Janeiro, Minas Gerais, pegando o Sudeste ali para ser a questão do desenvolvimento do país, porque os primeiros ciclos são no Nordeste, depois eles vêm descendo e por aqui, né, no Sudeste vão ficando e você tem essa dificuldade de integração regional, porque não foi feito isso desde o início. O Nordeste, no início da colonização, era a região mais rica do Brasil. E isso, desde o século XVIII, isso vem, né, se apagando porque não houve a interligação
não houve a grande rede, né, porque não era o objetivo de povoamento nem de melhoria daqui, né, por vista aí dos colonizadores. Aí depois você vai ter a Revolução Verde, que é a mecanização do campo, que acontece nos anos 70, quando os países ricos descentralizam a sua produção industrial, porque está caro produzir lá, tem tecnologia, então eles concentram a tecnologia e mandam as suas empresas, o parque produtivo, para cá, mas sem transferência tecnológica. E aí você tem a chamada Revolução Verde, que mecaniza o campo para aumentar a produção de alimento global, haja vista que os países de primeiro mundo já estão num nível demográfico de população mais acima, porque já tem uma maior expectativa de vida, tem mais pessoas, tem uma qualidade de vida maior, precisam de mais alimentos. E onde estão os alimentos? Nos países do sul. Então você vai precisar aumentar a produção. Como é que aumenta a produção? Mecaniza o campo, só que isso gerou um efeito rebote nos países do sul global, que é o quê? O desemprego estrutural. As pessoas tiveram que vir para a cidade de uma vez, chegando na cidade, tiveram aí problemas relacionados, né, ao desemprego, à pobreza, à segregação socioespacial, ao preconceito. E aí, nessa linha, os países do norte mandam para cá, né, o seu parque industrial, pagando mal, né, porque as pessoas estavam desempregadas, desesperadas por trabalho, pessoas que estavam no campo. E aí você tem um cenário absurdo, porque quem fica com as terras no campo é aqueles que já tinham a terra desde as capitanias hereditárias. Não pagaram por elas, mas têm condição financeira de colocar o trator, a colheitadeira e mecanizar o campo. Gera esse desemprego, mas muitas dessas terras acabam não produzindo. E aí você começa conflitos no campo muito grande, porque quem veio para a cidade veio porque perdeu o emprego, chega aqui e não consegue um emprego, ou consegue um emprego muito ruim e quer voltar para o campo, mas no campo não é empregado porque você tem a máquina fazendo o serviço dele. E aí você tem outras áreas que estão vazias, mas que ele não consegue comprar porque não tem grana, não tem acesso financeiro a isso. Esse começa o conflito grande que o Brasil tem, que é muita terra sem gente, é muita gente sem terra. E aí você vai ter esse cenário todo da especulação imobiliária, esses conflitos que você tem no campo, também vão ser trazidos para a cidade, tá? E aí é um dos motivos desse ordenamento territorial e brasileiro, porque houve uma migração forçada, as pessoas não quisiam, não era o objetivo das pessoas se dirigirem para a cidade, foi forçado por conta da mecanização do campo. Essa urbanização foi acelerada, ela foi tardia, mas ela aconteceu de forma rápida, então tardia para começar, mas foi acelerada. Em 20 anos o Brasil se torna um país urbano, ou seja, mais de 50% da população vivendo na cidade, coisa que Londres demorou 150, a Inglaterra demorou 150 anos para que isso acontecesse. Então, gera um desequilíbrio, uma questão ambiental, né, uma falta de saneamento, uma falta de emprego, violência e tudo isso que acontece na cidade, me trazendo aí os chamados problemas urbanos, ok? Bom, por que as megacidades vão se concentrar nos países mais pobres? Porque são cidades que vão ter maior infraestrutura quando comparada com as outras. Poucas cidades vão ter essa infraestrutura, né? Então, segundo a ONU, em 2030 serão 43 megacidades e apenas 3 países concentrarão 35% da população urbana: China, Índia e Indonésia, tá? Esses 3 países vão concentrar 35% e a maioria da população vai se dirigir para essas megacidades, trazendo grandes problemas. Quando você vai para os Estados Unidos, você vai para o Canadá, para a França, para a Alemanha, você tem várias cidades médias que oferecem quase tudo que as grandes oferecem, então as pessoas não precisam se concentrar. É o contrário, né, de países. O Brasil um pouco melhor, mas segue nessa linha aí. Então a maioria quer emprego, quer ganhar dinheiro, quer emprego em áreas diversas, tem que ir para São Paulo, tem que ir para o Rio, tem que ir para Salvador, tem que ir para a capital. Então você vai concentrar Belo Horizonte, você vai concentrar em algumas cidades esse cenário, né, para você poder ter uma melhor oportunidade de emprego. Então esse é um dos fatores. Outros fatores são que os países menos desenvolvidos, em geral, têm uma maior quantidade de população. As pessoas ainda têm mais filhos, né, quando comparado com o cenário dos países mais ricos, que tem um problema demográfico. É uma aula mais à frente que nós vamos falar. Então, esse conjunto de fatores mostra por que as megacidades hoje se concentram nos países mais pobres, né? Índia, China e Nigéria e também a Indonésia, né, vão concentrar aí boa parte da população global. Este fato está ligado a uma superurbanização, que é uma urbanização tardia, extremamente acelerada, desorganizada e que ainda está acontecendo, né? Sobretudo nos países africanos e asiáticos. A superurbanização, que nós estamos falando aqui, né, a urbanização mais recente, intensificada após a década de 80, formação de caóticas de megacidades, mais de 10 milhões de habitantes, processo acelerado, espacialmente concentrado em poucos locais, países em desenvolvimento, principalmente na Ásia e na África, todo esse cenário que nós
comentamos até aqui, tá? Então a superurbanização ocorre em nações com elevado número de habitantes, em que cidades superpovoadas e populosas concentram a maior parte da população e acumulam profundos problemas estruturais e sociais. Ah, tem 3 megacidades no meu país. Não é vantagem. Você falar, tem 3 cidades globais? Sim. Megacidades, não. Ok? Sem ficar claro essa diferença. Então, a superurbanização é um processo desordenado de crescimento em regiões urbanas, comumente relacionado a problemas como desemprego, subemprego, desaceleração econômica e desigualdade de renda. Geralmente ocorre em áreas urbanas nesses países em desenvolvimento. Essa situação envolve desafios socioeconômicos, condições de vida precária, associados a desequilíbrios de oferta de emprego, falta de infraestrutura e questões habitacionais. A cidade tem mais demanda do que ela consegue suprir. Isso vai gerar todos aqueles problemas urbanos que nós falamos no início do tópico sobre urbanização, tá? Então, o mundo, população urbana e aglomerações urbanas com 500 mil habitantes ou mais, né, de 2018. Então, você vai ver onde que elas estão se concentrando, principalmente ali na Índia, né, e na China, onde você vai ter as cidades com mais de 500 mil habitantes, que são cidades médias, e aí você vai ter, quanto maior a bola, né? Quando você pega a bola vermelha ali da megacidade grandona, você vai ver que basicamente elas estão, né, na Índia, ali no sul da Ásia e também na China. Então, a Ásia, né, o sul, sudeste e extremo oriente da Ásia é onde eu concentro a maior quantidade de megacidades. E não são países desenvolvidos, ou seja, megacidade não representa desenvolvimento. Esse é um ponto importante de entendimento, tá? Maiores aglomerados urbanos, 1990, 2018, 2030. Olha lá, Tóquio, né? Então, o que você tem? Em 2030, ele está caindo. Nova Delhi, na Índia, está subindo, né? Em 2030 vai ser, está só subindo. Xangai, subindo. São Paulo, sobe pouco. Cidade do México, subindo em 2030. Mumbai, Pequim, olha lá. Osaka, que é de país desenvolvido, está caindo, certo? Então, tanto Tóquio quanto Osaka estão diminuindo, né? Os maiores aglomerados urbanos, elas vêm diminuindo aí nos países desenvolvidos e aumentando nos subdesenvolvidos. Então, a base da superurbanização é um crescimento populacional rápido, com aumento grande da população urbana e uma expansão, né, que vai juntando, formando uma grande região metropolitana desorganizados com muitos problemas ambientais, urbanos, de segregação, conforme nós falamos ao longo da aula. Essa infraestrutura, né, urbana, estradas, transporte público, escolas, hospitais, serviços públicos, elas não acompanham o crescimento da cidade, né, e o que é um grande problema. As cidades vão ficando mais cheias sem uma infraestrutura que consiga resolver. Industrialização. A industrialização é frequentemente um impulsionador significativo da superurbanização, né? Porque indústria leva a emprego. Então, para se urbanizar, precisa ter tido a indústria antes. Então, as empresas dos países ricos, elas mandam o parque industrial para gerar emprego num custo barato, tem vantagens locacionais, igual a gente fala, imposto barato, lei ambiental frágil, eu mando o parque industrial e depois as pessoas sem possibilidade, porque vieram para a cidade porque se mecanizou o campo, elas aceitam qualquer tipo de emprego e aí essa indústria gera um emprego, mas um emprego de má qualidade que fomenta a pobreza da região. Então a indústria é importante para o processo da urbanização. Não existe urbanização sem a questão industrial. A diferença dos países ricos é que eles desenvolveram um processo industrial. A industrialização dos países pobres, inclusive como o Brasil, ela se dá com a indústria de fora, mas sem o desenvolvimento tecnológico próprio. Isso é fundamental de entendimento. Alguns exercícios aqui para finalização desse ponto. Vamos lá. Consulplan. O Brasil viveu a aceleração do processo de urbanização na segunda metade do século passado, com o desenvolvimento industrial intensificado após as 2 grandes guerras mundiais. Sobre o resultado desse processo, sobre a urbanização do Brasil, é correto afirmar hoje que, 1. O processo de urbanização no Brasil tem como base o êxodo rural. Perfeito. Então, para se urbanizar, precisa sair do campo. Ok? O índice de população urbana brasileira chegou a níveis próximos aos dos países desenvolvidos. Perfeito. O Brasil tem mais urbanização que a Suíça. Por quê? Porque taxa de urbanização não significa qualidade de urbanização. Nos países pobres, a urbanização acontece de forma forçada. As pessoas não escolhem vir para a cidade, são obrigadas, tá?
Então, o Brasil tem 90% de urbanização. É nível mais alto que de país europeu. Porque no país europeu está acontecendo o êxodo urbano. Né? A pessoa está indo para o campo viver, porque já construiu a vida, principalmente os mais idosos vão morar no campo. Então, taxa de urbanização não significa qualidade, ele está falando de taxa. Então, em taxa de urbanização, o índice, o Brasil sim está igual a países desenvolvidos. É a mesma qualidade? Não. 3. Na virada do século XX para o século XXI, havia ainda uma equiparação média entre população urbana e população rural no Brasil. Não, na década de 70 o Brasil inverte isso. No final da década de 70, então do início de 60 até o final de 70, começo de 80, em 20 anos o Brasil inverte, sai de rural e se torna urbano. Segundo a ONU, em 2050 o Brasil volta a equilibrar sua população, será dividida igualitariamente entre centros urbanos e áreas rurais. Mentira, né? O Brasil vem mantendo essa taxa de 90% há bastante tempo. Então podem ser consideradas afirmações corretas sobre a urbanização, vamos olhar? A1 e A2, certo? Então, letra A, 1 e 2. Questão 2. O conceito de cidade global, aquela de conexões, né, relacionada aí à base de tecnologia, surgiu nos anos 80 para o estudo das relações entre os processos de globalização e de urbanização. Sobre este tema, é correto afirmar o quê? Vamos lá. Então, sobre a ideia de cidades globais, urbanização, vamos lá. As metrópoles classificadas como cidades globais são aquelas que apresentam grande relevância como centros financeiros, de serviços modernos e como sedes de empresas multinacionais. Ok? B. As metrópoles de países subdesenvolvidos tornam-se cidades globais quando suas populações superam 10 milhões de habitantes. Vai. Aqui é a hora que se a gente está tendo uma mentoria ao vivo, ou se a gente está lá, né, num salão, ou tendo uma aula, eu vou falar, vai, cidades com mais de 10 milhões de habitantes são cidades globais? Vocês têm que responder, não, são megacidades. É isso que você respondeu, né? Depois você deixa o comentário aqui no vídeo se você respondeu megacidade, tá? Vamos lá. Mais de 10 milhões de habitantes. Se ele está falando que cidade global, é cidade com mais de 10 milhões de habitantes. É falsa, né? C. A globalização da economia tornou os territórios nacionais interdependentes e pacificou a relação entre países. Pacificou, pelo contrário, né? A gente vive num mundo com cada vez mais tensões, de modo que as capitais nacionais perderam proeminência para os grandes centros econômicos. Em geral, os centros econômicos estão junto com as grandes capitais, mas não necessariamente. Agora, perderam proeminência de maneira alguma. D. As cidades globais formam uma rede que concentra a maior parte da produção industrial do mundo. Produção industrial não, produção tecnológica, não industrial. O processo de urbanização completou-se na Europa antes do que nos demais continentes. Beleza. Razão pela qual as metrópoles europeias não atingem um mínimo de 10 milhões de habitantes, necessários para serem classificados como cidades globais. Não. Tem até a parte que a maioria dos 10 milhões não ter na Europa, realmente, porque quando você atinge toda a fase geral, final da urbanização, você começa a ter menos pessoas têm filhos, tal. Um dos nossos próximos assuntos é a base da demografia. Então, ele fala, para serem classificados como cidades globais, 10 milhões de habitantes é megacidade, não cidade global. Portanto, a alternativa correta, letra A. As metrópoles classificadas como cidades globais são aquelas que apresentam grande relevância como centros financeiros, de serviços modernos e como sedes de empresas multinacionais. Questão 3. A urbanização acelerada dos países subdesenvolvidos, articulando o êxodo rural e a metropolização, caracteriza qual fenômeno, né? Então, êxodo rural e metropolização em países subdesenvolvidos. Conurbação, que ressignifica saberes e costumes herdados da vida no campo. Conurbação é a junção das malhas urbanas entre cidades na formação de região metropolitana, não é? B. Macrocefalia urbana, um inchaço urbano, que explicita as carências e as contradições das grandes cidades. Perfeito. Então, um êxodo rural acelerado com uma metropolização forçada. Especulação imobiliária, que modera o preço, né? Aumenta o preço. D. Cooperação urbana, que subverte o uso e a ocupação esperados. Subverte não. Se tivesse cooperação urbana, os preços seriam justos. E. Morfologia urbana, a forma da cidade, que justifica a toponímia, né? O modelo adotado nos espaços recém-construídos. Não. Então, letra B. Macrocefalia urbana. Ok? Bom, pessoal, então fechamos o tópico de urbanização.
Te vejo na próxima aula. Um abraço, professor Max Engler. Tchau!